Olá, bem-vindo mais uma vez, meu querido aluno e minha querida aluna do Beabyte. Vamos dar prosseguimento ao curso de Microsoft Word. Vamos continuar trabalhando com este programa de texto que é o Microsoft Word. Hoje nós vamos basicamente trabalhar com a régua. Nós vamos aprender a olhar, aprender a mexer com todos os componentes que existem na régua do Word. Tem muito mais coisa do que você imagina, pode ter certeza, e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos aprender a controlar o documento com base na régua, vamos mexer nos componentes, vamos trabalhar com todos esses componentes agora, ok? Então, vamos sair da tela aqui. Hoje a gente vai trabalhar com os parágrafos, mas mexer basicamente na régua, que tem muito controle que a gente pode mexer com a régua, tá? Então, vamos começar a mexer com a nossa régua. E um lembrete, claro, né? Esta aula é gratuita, não esqueça disso. Você pode baixar, copiar essa aula dentro do www.beabyte.com.br. Caso você não esteja assistindo no site, caso você esteja assistindo em algum outro local, esta aula é gratuita, você pode copiar para o seu computador, você pode guardar esta aula no seu computador. Claro que você pode assistir no site, né? Se você estiver assistindo no site, ótimo. Mas se você não estiver assistindo no site, você pode assistir em qualquer lugar e entrar no site e baixar essa aula para você, ok? Então não deixe que ninguém cobre por esta aula, né? Esta aula não é paga, você não precisa pagar por essa aula, tá? Essa aula é totalmente gratuita. Inclusive, se esta aula estiver sendo fornecida em algum parceiro nosso, esta aula foi fornecida gratuitamente ao nosso parceiro, tá? Então, nossa política é de fornecimento gratuito desse conteúdo, ok? Então, vamos trabalhar aqui com o Microsoft Word. Vamos tirar a tela aqui, né? Você já conhece a página do Word, eu vou só dar um zoom aqui mais perto para a gente trabalhar da maneira como a gente deve, certo? Então eu vou, o cursor está piscando aqui, você já conhece, não preciso repetir, né? O nosso ponto de inserção está aqui, esperando que eu digite alguma coisa. Então, ponto de inserção, certo? Algumas pessoas costumam chamá-lo de cursor, né? Então está lá esperando que a gente digite. Eu já vou alterar o tamanho da letra aqui, eu vou botar um tamanho maior, talvez 16, para a gente poder trabalhar com um texto mais visível, né? Então eu vou clicar aqui em cima no tamanho da fonte, pedir 16 e vou começar a digitar. Olha, estamos testando os principais. Deixa eu ver se 16 é o suficiente, pessoal. Acho que sim, né? Estamos testando os principais recursos que utilizamos por meio da régua horizontal do Word. Tais recursos têm como exemplo o recuo, as marcas de tabulação e os recuos especiais. Eu estou completando o texto só para a gente ter um parágrafo bonitinho, certo? E aí, como eu não tenho mais criatividade, meus amigos, eu vou botar assim: esta é a terceira frase deste parágrafo. Já não tenho mais o que pensar. Bom, ok? Então, fizemos um parágrafo. Este parágrafo está... Vamos aumentar aqui o zoom só para a gente ver melhor. Este parágrafo está disponível aí. E nós vamos brincar um pouquinho aqui com a régua, ok? Vamos brincar um pouquinho com a régua. Novamente, eu quero que você perceba que na régua nós temos uma área cinza, aqui na régua, né? Na régua horizontal. Hoje a gente basicamente vai trabalhar com a régua horizontal, tá? A régua vertical, a gente vai mostrar o que ela significa, mas a gente vai trabalhar basicamente com a régua horizontal. Então perceba, a régua horizontal tem uma área cinza, a régua vertical também tem uma área cinza, ok? Então, essas duas áreas cinza estão mostradas aqui. A régua vertical é essa régua aqui, né? E a régua horizontal é essa régua aqui, ok? Então, essa área cinza que a gente está vendo aqui, ela identifica o seguinte: essa área cinza, ela identifica a margem do papel, ok? Então, vou identificar aqui com o tracejado, ok? Então, chamamos isso aqui de margem superior do papel, a margem que fica na parte de cima do papel, certo?
e chamamos essa área aqui, como já havíamos visto na seleção, né, de margem esquerda. Ok? Margem esquerda, margem superior. Veja só. O que é a margem? A margem é a parte da página onde o texto não pode existir. Quer dizer, onde o seu texto, o texto que você digita, não vai ficar. É uma área de alguns centímetros que você pode definir quantos são os centímetros, que funciona meio que como uma borda protetora, certo? É uma borda protetora. Para que o seu texto não vá até o final do papel, né? Para que o seu texto não chegue até o finalzinho do papel, que não fica elegante. Então, essa borda aí é uma área que fica ao redor do papel. Vamos dar uma olhada nele de mais longe, vamos perceber de mais longe quais são essas bordas, ok? Olha só, eu vou tirar o zoom aqui, vou tirar o que eu escrevi, certo? Eu vou ter que dar um zoom menor aqui para a gente ver uma página, tá? Então, olha só. A gente vê aqui uma página, tá? As margens, elas são definidas, você visualiza as margens justamente pela parte cinza lá, ó. Então, essa aqui é a margem esquerda. Essa aqui é a margem superior. Essa aqui é a margem direita. E essa aqui, ó, onde tem o cinza aqui, é a margem inferior. Certo? Portanto, margem inferior, onde você não pode escrever seu texto. Margem superior, você também não pode escrever seu texto. Margem esquerda, também não pode escrever texto. Margem direita, também não pode escrever texto. Logo, essa área central aqui é justamente a área do texto, certo? A área do documento onde você vai escrever o texto propriamente dito, certo? Então, nós temos aqui o local do Word, onde a gente pode realmente escrever texto, onde nosso texto vai ser escrito, é justamente essa área do texto, ok? As margens ficam em branco, as margens ficam protegendo a área do texto. Então, a gente pode alterar essa margem, pode alterar inclusive na régua. Nós vamos perceber isso daqui a pouquinho. Eu só quero que você perceba, que você olhe, quando você olhar para a régua, você entenda por que uma parte da régua está cinza ou escura, né? Porque outra área da régua está clara, certo? Então, vamos voltar lá para a régua. Vamos voltar lá para a régua, né? Vamos dar um zoom maior aqui. Vamos olhar de perto aqui também, né? Vamos olhar de perto aqui. Nós temos alguns controles aqui na régua. Eu queria que você percebesse que nós temos aqui na régua alguns controles, ó. Desse lado nós temos esse controle na régua horizontal, tá? A régua horizontal, a nossa régua horizontal, ela determina as margens esquerda e direita, certo? As margens que ficam à esquerda e à direita do papel. E a nossa régua vertical, ela determina quais são as margens superior e inferior do papel, certo? Então você sabe, claro, né? A margem horizontal, a régua horizontal, ela determina as margens laterais, né? A margem esquerda e a margem direita do papel, ok? A régua vertical, né? A régua que fica assim para cima, ela determina as duas margens aqui, a margem superior e a margem inferior, ok? Então, cada régua é responsável por uma dupla de margens, né? E só eu expliquei isso porque, sei lá, eu acho que você já tinha percebido isso, não precisava nem ter explicado, né? Agora, vamos voltar para esses controles aqui que são interessantes. Você percebe que existe aqui 3 controles, eu vou mostrar aqui mais de perto, ok? Olha só, certo? Vamos limpar aqui. O que eu tenho aqui, pessoal, são 3 controles diferentes. 3 controles diferentes. Ok? O que são esses 3 controles? Tá? O controle de cima, o triângulo de cima, é o recuo da primeira linha. Então, esse controle aqui, na verdade, são chamados controles de recuo. Ok? Controles de recuo. Tá? Nós vamos ver o seguinte, a gente já viu, eu acho que a gente já mencionou na aula passada, que esses controles, eles são controles que determinam o afastamento. Eu não sei se eu mencionei isso, mas de qualquer jeito a gente falou que é recuo,
certo? O que é recuo? Recuo é o afastamento do texto em relação à margem, né? Então, normalmente o texto nasce colado com a margem. O recuo é o afastamento extra que você dá, é um afastamento especial que você dá da margem, certo? Então, esses 3 botõezinhos aí são controles de recuo. O que está aqui em cima, ó, o que está aqui em cima é o chamado recuo da primeira linha. Nós vamos ver para que ele funciona, certo? Você tem um triângulo aqui, embaixo, que é o chamado recuo deslocado, ou recuo deslocamento, ok? E você tem um quadradinho aqui embaixo, que é justamente o recuo à esquerda, certo? Recuo à esquerda. Então nós vamos ver esses 3, são 3, note, aqui eu não tenho só um controle, eu tenho 3 controles diferentes. Vamos ver o que é que esses controles fazem, ok? Vamos dar uma olhada agora o que é que esses 3 controles fazem. Cada um deles, certo? Então, recuo da primeira linha, recuo deslocado ou deslocamento, certo? E o recuo à esquerda, todos eles, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, certo? Então, vou diminuir o zoom um pouquinho, porque a gente precisa ver no zoom diminuído, certo? Olha só, a gente sabe que a margem esquerda do papel, a margem esquerda está aqui. Então os controles de recuo lá em cima, eles começam justamente coincidindo onde a margem é, certo? Por isso que o texto está encostado na margem. Então o texto está encostado na margem porque o controle de recuo está aqui, nessa posição, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar no quadradinho, certo? Que é o chamado recuo à esquerda, certo? Vou mexer agora no recuo à esquerda, tá? Então eu vou clicar no quadradinho e arrastar. Olha só. Perceba que está todo mundo indo comigo. Eu vou botar aqui na posição 2 centímetros, certo? Vou soltar. Olha o que aconteceu. Então quando você puxa pelo quadrado, que é chamado recuo à esquerda, você afasta o parágrafo inteiro, ó. Você afasta o parágrafo inteiro em relação à margem. Então isso aqui é o recuo à esquerda, tá? Recuo à esquerda é esse espaço aqui. É esse espaço entre a margem esquerda e o início do texto. Como é que você aumenta ou diminui o recuo à esquerda? Puxando por este quadradinho aqui, puxando pelo quadradinho do recuo à esquerda, ok? Você percebe que o parágrafo inteiro foi, ou seja, o bloco de texto, que é o parágrafo ali, ele inteiro afastou-se, né? Vamos ver os outros 2 controles para a gente ver a diferença, certo? O primeiro controle é o chamado recuo da primeira linha. O recuo da primeira linha é aquele triângulo lá em cima, certo? Já dá para perceber pelo nome o que é que ele vai fazer, né? Então vamos dar uma olhadinha no que é que ele vai fazer. Olha só. Eu vou puxar aqui pelo quadradinho, pelo triângulo de cima. Note, o meu mouse agora. Meu mouse está no triângulo de cima, né? Vamos limpar aqui. Vamos limpar. Certo? Eu vou voltar o meu recuo para cá. A esquerda todinho. Puxei pelo quadradinho. Agora vamos dar um zoom maior. Certo? Vamos dar um zoom maior para ver o que acontece, certo? O recuo à esquerda é isso, é o quadrado, eu puxo, o parágrafo inteiro vai. Se eu puxar pelo quadradinho de novo, o parágrafo inteiro volta, ok? O recuo da primeira linha é isso aqui, ó, é esse triângulo de cima. Eu vou clicar nele e arrastar. Note, só ele vem, ó, só o triângulo vem. Quando eu soltar, o que foi que aconteceu? Eu só alterei, eu só modifiquei o recuo da primeira linha do parágrafo, só isso, ó. Então, a primeira linha do parágrafo teve seu recuo alterado. As demais linhas do parágrafo não. As demais linhas do parágrafo não tiveram seu recuo alterado, ok? Então, o triângulo de cima
o triângulo de cima, ele é o recuo da primeira linha do parágrafo. Eu vou voltar o triângulo, eu vou voltar ele para cá. Então, desculpe, eu vou voltar ele para cá, tá? E aí a minha primeira linha volta a ser onde estava, volta a ser onde era, ok? O próximo recuo é o chamado recuo deslocado. O recuo deslocado, ou deslocamento, algumas pessoas chamam de deslocamento, ele envolve as demais linhas do parágrafo. Ele não mexe na primeira, ele só mexe nas outras. Então, na segunda, na terceira. Então, o recuo deslocado é o recuo que afasta apenas as outras linhas do parágrafo, sem a primeira, certo? Então, olha só, onde é que eu controlo o recuo deslocado? O recuo deslocado eu controlo aqui, ó, nesse parágrafo de baixo. Note, aqui é recuo à esquerda, mas o triângulozinho aqui é recuo deslocado. Então, o recuo deslocado, cuidado para não botar o mouse no lugar errado. O recuo deslocado é esse cara aqui, que eu estou pintando de azul agora. Esse aqui é o recuo deslocado, certo? O que eu vou pintar de vermelho agora é o recuo à esquerda, ou seja, recua o parágrafo inteiro. Esse aqui recua o parágrafo inteiro. E o que eu vou pintar de preto agora é o da primeira linha que a gente acabou de ver. Então, a primeira linha está aqui. Ok? Cuidado onde põe o mouse, cuidado onde põe o mouse. Eu vou colocar o mouse justamente no recuo deslocado. Então, vou botar o mouse aqui. Vou arrastar. Note, só vem a parte de baixo, né? Só vem a parte de baixo. Olha o que vai acontecer. A primeira linha não se afastou, né? A nossa primeira linha não se afastou da margem, mas as demais linhas do parágrafo se afastaram da margem. Então, isso aqui é o recuo deslocado. Ok? Você pode até me perguntar, João, para que serviria isso? Não sei, eu nunca usei. Eu nunca usei o recuo deslocado, certo? Mas, se você precisar de uma primeira linha mais para dentro e o restante mais para fora, para fazer um efeito visual no seu texto, tem como fazer, ok? Então, aqueles três controles lá de cima, controlam o recuo, ok? Eles controlam o recuo. Olha só uma coisa que tem entre eles também, vamos ver. Uma outra coisa que tem no recuo lá, certo? Vou voltar o deslocado para cá. Quando você arrasta, por exemplo, o recuo da primeira linha, ela se afasta. Aí, se você resolve arrastar só o deslocado, ó, beleza, você consegue controlar só isso, ó, tá vendo? Agora, perceba uma coisa, quando você arrasta o recuo mesmo à esquerda, você controla os dois, ó. Eles mantêm a relação que eles têm de distância, tá vendo? Eles mantêm a relação que eles têm de distância. Mas eles vão juntos. Então, olha o que está acontecendo, tá vendo? Desse jeito aqui, né, desse jeito aqui, o que foi que você determinou? Você determinou o seguinte: a margem está aqui, o recuo à esquerda está aqui e o recuo de primeira linha está aqui. Pronto, então você está usando aqui um recuo à esquerda e está usando aqui o recuo de primeira linha. Quando você mexe no recuo à esquerda, os dois controles se movem ao mesmo tempo e mantêm a relação. Então, você pode brincar à vontade com esses recuos, você pode organizar isso à vontade. Inclusive, você pode organizar isso antes de começar a digitar. É um efeito, recuo é efeito de parágrafo, então você pode começar isso antes de digitar, certo? Olha só outra coisa também que é bom que você saiba, depois você não diz que eu não avisei, certo? Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui. Dá para ler, eu acho que dá para ler, né? Dá para ler, a gente não tem problema aqui. Eu ia botar um 18 aqui, talvez, para ficar... Pronto, tá aqui. Olha só. Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou controlar o seguinte, né? Vamos dar uma ajeitada aqui. Vou voltar o recuo para cá. Vou botar o recuo aqui. Vou botar o recuo afastado, deslocado para aqui. Então, o meu parágrafo está um pouco estranho, mas eu coloquei, ó. Olha como é que está o meu parágrafo, certo? Olha o que eu vou fazer agora. Então, eu estou escrevendo alguma coisa aqui, né? Vou terminar o parágrafo. Aí eu chego aqui, ponto, enter. Certo? O próximo parágrafo
repete as configurações que estão presentes no parágrafo anterior. Então, o que foi que eu fiz? Veja só, eu defini o recuo no primeiro parágrafo. Mas quando eu criei o segundo parágrafo, ele copiou exatamente as mesmas configurações. E isso vai permanecer assim. Ponto. Outro parágrafo, né? Este é o terceiro parágrafo e também copiou o recuo dos parágrafos anteriores. Tá vendo? Então, o terceiro parágrafo também copiou as configurações do parágrafo anterior. Certo? Então, na verdade é isso. Se você, veja só, se você determina um formato, seja para a letra ou seja para o parágrafo, não importa, você determinou o formato. Você foi lá e disse que era letra 18, em negrito, em itálico, com recuo tal, você definiu tudo. Ora, se você vai digitando, tudo que você digita copia o que estava anteriormente. Claro, isso é óbvio. O que você vai digitando copia o que você tinha feito anteriormente. Não é? Então, eu posso mostrar isso de uma forma muito básica mesmo. Olha só. Vamos ver aqui. Estou aqui, vou limpar minha tela. Isso aqui é o Word 2007. É a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Só está com a tela limpa já. Então, veja só, olha o que eu vou fazer aqui. Certo? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui a fonte, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Eu vou colocar aqui a fonte Berlin Sans com tamanho 24 e com cor vermelha, ok? Então, se eu escrevo uma letra, ela vem desse jeito, né? Se eu escrevo outra letra, ela vem igual, mesmo formato. Então, veja só, olha só, perceba, né? Esta letra está em mesmo formato que essa aqui. Então, o que é que eu vou determinar? Né? Efeitos definidos permanecem até que o usuário mude-os. Então, olha só. Efeitos definidos permanecem até que o usuário mude-os, certo? Se você chega nesse parágrafo e você diz que quer o parágrafo alinhado à direita, certo? Vamos ajeitar o recuo aqui. Ó, ajeitar o recuo até aqui, a primeira linha até aqui, né? Então, quando eu der um Enter aqui, este parágrafo copiou os mesmos efeitos do anterior. E as letras também copiaram. Ou seja, não mudam até que você determine, certo? Então, é muito simples. Uma vez que você determinou um efeito, uma vez que você determinou tanto um efeito de parágrafo como um efeito de letra, não importa. Determinou lá que seria o recuo tal. Os outros parágrafos copiam. Você pode mudar depois, a gente sabe que pode mudar depois. Mas os parágrafos que você vai digitando, eles copiam o formato que você determinou antes, o formato que você determinou no parágrafo anterior. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Voltando aqui para o nosso texto, né? Um detalhe, meus amigos, é que além de existirem os comandos aqui para recuo, né? Esquerdo, deslocado e recuo à esquerda, né? E primeira linha. João, olha, não mudou nada. Claro que não mudou nada. O parágrafo está selecionado é o terceiro. Então, olha só. O cursor está no terceiro parágrafo. Quando eu fiz as alterações aqui, eu só mudei o terceiro parágrafo. De novo, olha o que eu vou fazer. Vou clicar no primeiro, né? Vou fazer as alterações ali, ó. Vou botar o recuo deslocado de volta e vou botar o recuo à esquerda de volta. Só mudou o primeiro parágrafo. Vou botar ele aqui, ó, bem longe. Só mudou o primeiro parágrafo, os demais não mudaram, né? Se eu quiser mudar todos os parágrafos, o que é que eu vou fazer? Eu seleciono todos os parágrafos, certo? E aí eu determino que todo mundo vai para cá, para a esquerda. Pronto, certo? Esse aqui ficou com deslocado aí, com primeira linha. Eu volto para ele, ó, primeira linha.
Vamos botar o deslocado no lugar. Pronto, ajeitei, certo? Então você percebe que é possível, mesmo depois que você escreveu, claro, a gente já viu isso, né? Mesmo depois que você escreveu, você pode determinar, fazer alterações no seu recuo, nos parágrafos que você quiser. Você pode alterar apenas certos parágrafos, você não precisa alterar todos e não precisa definir uma vez e ficar para sempre com aquele formato, não precisa, certo? Olha só, além dos recursos que a gente viu, né? Além dos 3 controles de recuo que a gente viu aqui, se você andar um pouquinho para a régua horizontal, né? Você vai perceber que no final dela existe um outro controle, que é o recuo à direita, ok? O recuo à direita determina o quê? Determina o afastamento. Olha só, vamos lá. O recuo à direita, ele determina o afastamento do texto em relação à margem direita. Essa aqui é a margem direita do papel, né? E você está determinando o afastamento. Esse aqui é o recuo à direita, ok? Então, o que é o recuo à direita? O recuo à direita é o afastamento entre a margem direita e o final do texto. Enquanto que o recuo à esquerda é o afastamento entre a margem esquerda e o início do texto, né, a lateral inicial do texto, o recuo à direita, ele é o afastamento entre o final do texto, certo? O final do texto e o início entre o final do texto e a margem direita, na verdade. O final do texto é a margem direita. Então você pode fazer certas coisas que são bem interessantes usando só recuos. Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo de um caso que é muito interessante, que algumas pessoas escrevem nos seus trabalhos de faculdade e não sabem como fazer o que eu vou mostrar, certo? Então olha só o que eu vou fazer. Algumas pessoas vão escrever isso em trabalhos e não sabem como fazer, certo? Então, eu vou limpar tudo aqui, né? Triplo clique aqui, 1, 2, 3, deleto. Ok. Então, tá tudo certo, ó. Tá aqui tudo na margem, né? Os recuos, o recuo à direita tá lá na margem dele também. Certo? Eu vou botar aqui uma letra maior pra gente poder ver, né? 20. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o centro, né? Vou centralizar. Então eu cliquei aqui no botão centralizar para que o meu cursor ficasse no centro aqui. E eu vou botar lá, por exemplo, Universidade Beabaite, né? Curso de Informática. Aí eu vou dar alguns enter, né? Colocar aqui a capa do trabalho. Então, trabalho de conclusão de curso. Estou dando um exemplo, certo? Algumas pessoas fazem isso. Agora é que vem o segredo. Em algumas páginas é necessário escrever: este trabalho foi solicitado pelo professor João Antônio. Então, olha o que eu vou fazer. Vou botar justificado, né? Este trabalho será entregue ao professor João Antônio para a conclusão do curso. Certo? Mas o que acontece é que muitas vezes esse texto ele tem que aparecer, alguns professores, e eu acho que a regra normal da ABNT, da regra de documento, esse texto ele tem que ficar assim, ó, mais ou menos aqui. Ele não pode tomar a página toda, ele tem que ficar mais ou menos aqui. Certo? Pessoal, isso é tão fácil. É só você selecionar esse parágrafo e aumentar o recuo até lá, ó. Eu vou botar o recuo até aqui e diminuir o recuo à direita. Pronto, olha só. Então, se você for olhar direitinho o seu documento, né? Vou tá aqui diminuir uma letra, que eu acho que ficou muito feio com essa letra grande. Vamos lá. Pronto, ó. Tá aí. O que foi que eu fiz com este parágrafo? Eu simplesmente alterei o recuo dele até aqui, o recuo à esquerda, e trouxe o recuo à direita um pouco para cá. Pronto, tá aí. Aí o meu texto ficou perfeito. Perfeito na posição em que ele tem que ficar. Olha a capa do meu documento como ficou. Veja que capa bonita. Exatamente o que você queria fazer. Só fiz alteração no recuo. Se você, por um acaso, é um aluno que precisa fazer isso, se você está agora precisando fazer isso, escreve o texto que o professor pediu, né, num parágrafo, vai lá, puxa o recuo à esquerda, puxa um pouquinho o recuo à direita e aí o teu texto vai ficar ali.
certo? Agora, cuidado, os parágrafos de baixo, quando você der Enter, vão ficar assim também. Então, quando você der Enter, lembra de voltar o recuo de volta, voltar o recuo para a posição normal, porque senão os parágrafos de baixo vão ficar iguaizinhos a esse aí, tá? Mas, olha só, é tranquilo, tem dor de cabeça isso? Não tem dor de cabeça isso, o trabalho foi feito rapidinho, só você ajustando o recuo. Então, dá para fazer muita coisa legal com recuo, dá para fazer uns trabalhos interessantes usando recuo, certo? Nas próximas aulas, talvez na próxima aula eu mostre a você alguns efeitos interessantes que você pode utilizar com recuo, certo? Para fazer um documento bonitinho, com foto e tal, é só trabalhar com recuo, certo? Bom, então a gente já trabalhou com os recuos, vamos aumentar um pouquinho aqui o nosso documento de novo, né? Vamos voltar aqui ao tamanho que ele tem que ter. Ok? Então, vou fazer de novo. 1, 2, 3, delete para apagar. E aí o meu documento está limpinho, certo? Vamos começar a trabalhar ainda. Tem outra coisa que é importante que a gente aprenda, certo? Recuo é importante. Você vai trabalhar muito com recuo no seu dia a dia. Com certeza você vai trabalhar bastante com recuo, certo? Se você quiser documentos organizados, você vai trabalhar com recuo bastante. Vamos brincar agora com um negócio chamado tabulação. Tabulação também se mexe na régua, então você vai lá em cima na régua para mexer com tabulação, ok? Como é que você trabalha com a tabulação? Você trabalha da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o que é tabulação? Olha só. Eu não sei se você vai perceber, vamos dar um zoom aqui bem perto para você perceber. Eu vou botar aqui o cursor mais próximo, certo? Perceba que na régua, existem certos símbolos, certos tracinhos aqui na margem de baixo da régua, ó. Esses tracinhos aqui, tá vendo? Esses tracinhos, eles são justamente os espaços de tabulação, né? Então esses são os pontos de tabulação. O que é tabulação? No seu teclado, existe uma tecla chamada Tab, né? Nós vamos ver a tecla Tab agora. Vamos ver se a nossa câmera está ligada. Olha só, nossa câmera está ligada. Liguei aqui a outra câmera. Pronto. Então, olha só. Nossa tecla Tab, ela está aqui, ó. Na lateral do seu teclado, existe a tecla Tab. Ok? Cada vez que você pressiona a tecla Tab, o cursor ele vai saltar para o próximo ponto de tabulação. Então você percebe, tem gente que gosta de ficar fazendo o cursor andar com espaço, né? Então olha só, tem pessoas que ficam assim, ó, espaço, 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 espaço e o cursor andando, ok? Mas isso não é exato, pessoal, isso não é exato, tá? Não existe exatidão nisso. Se você ficar apertando espaço, 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 você não garante para que posição exata o seu cursor vai. É melhor você usar a tecla Tab. A tecla Tab salta para uma posição exata. Quer ver? Olha só. Eu vou apagar, usar o backspace aqui, né? Vamos tirar aqui. Eu tirei a câmera, eu devia ter tirado minha câmera, né? Mas vamos lá. De novo. Vamos botar aqui embaixo, certo? Então, eu vou apagar os espaços usando backspace e daqui a pouco vou usar Tab. Então, estou apagando os espaços aqui, ok, certo? Então, perceba o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho mais. Pronto, aqui tá bom, né? Olha só o que eu vou fazer, certo? Eu vou apertar a tecla Tab. O que foi que aconteceu quando eu apertei a tecla Tab? O nosso cursor saltou diretamente, mas ele saltou diretamente para cá. Para essa posição. Certo? Se eu apertar Tab de novo, ele vai saltar diretamente para essa posição aqui, ó. Então, lá vou eu. Tab. Certo? E, novamente, se eu apertar Tab de novo, ele vai saltar direto para essa posição aqui. Certo? Então, Tab. Portanto, essas marquinhas aqui, elas indicam justamente os pontos onde a tabulação vai acontecer, ou seja, os pontos para onde o cursor vai saltar quando você tabular, quando você apertar a tecla Tab, ok?
Um detalhe engraçado é, vamos lá, backspace, 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 apaguei as tabulações. Aí eu vou escrever algo, né? Que tal eu escrever assim? João Antônio, certo? Você percebeu que nós já passamos desse ponto, certo? Quando eu apertar Tab, o cursor vai saltar para o próximo, ou seja, vai saltar para cá. Então, se eu aperto Tab, o cursor salta para o próximo ponto de tabulação. Então, é uma coisa exata. A tabulação é uma posição exata para onde o cursor tem que saltar. Para onde o cursor tem que saltar quando você aperta a tecla Tab. Isso é bom para organizar informações, como nós vamos ver, organizar informações na forma de uma espécie de tabela. Veja só o que eu vou fazer agora, certo? Vamos limpar aqui, vamos tirar nossa câmera, vamos desligar aqui nossa câmera. Vamos dar um zoom menor, né? Vamos voltar aqui. E olha o que eu vou fazer, certo? Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, botar 20, e vou fazer isso, certo? Nome, olha o que eu vou fazer, certo? Tab, Tab, Tab. Endereço, vou botar aqui, telefone, desculpa. Telefone, Tab, 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 e-mail. Enter. Olha o que eu vou fazer agora, né? Nome, João, Tab, Tab, né? Telefone 345 alguma coisa, Tab, 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 Tab. Perceba que ele cai embaixo de onde estão os outros, né? E-mail, João, arroba, lá, certo? Neném, ficou bonitinho, mas vamos lá. Certo? Então, Enter de novo. Você percebe que quando eu uso Tab, né? Se eu botar aqui, Ana, Tab, 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 ele salta exatamente para a posição. Então isso me permite ter exatidão, pessoal. Isso me permite ter tudo organizado aqui nessa margem, mas tudo organizado aqui também, tudo organizado aqui também, certo? Se eu fosse fazer por espaço, olha só que nojeira ia ficar, né? Então, Ana, aí eu vou fazer espaço, 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 espaço várias vezes, o cursor está andando devagarinho. E eu não posso definir se vai ficar exato. Perceba, não fica exato, né? Não fica uma coisa realmente exata como o Tab, ó. Fica meio estranho, certo? Então, quando você usa a tecla Tab, quando você usa a chamada tecla Tab no seu teclado, certo? O que é que acontece? O seu cursor, ele salta entre as marquinhas de tabulação, os pontos de tabulação que você enxerga na régua, ok? Fica bem mais exato para posicionar o cursor, fica muito mais exato para posicionar o cursor, ok? Vamos brincar ainda mais com a tabulação? Perceba o que eu vou fazer agora, certo? Vamos brincar ainda mais com a tabulação. Você sabe para que serve a tabulação, certo? Mas você até agora não viu que você pode fazer sua própria tabulação. Olha o que eu vou fazer aqui. No início da régua, existe esse símbolozinho aqui, certo? Que você pode clicar para escolher vários, né? Eu vou clicar, aí aparece o centralizado, eu vou clicar, aparece o direita, certo? Eu vou clicar, aparece o decimal, eu vou clicar, aparece a barra vertical, certo? Eu vou clicar, aparece o recuo, definição de recuo, e vou clicar aqui, aparece outra, né? Mas olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou escolher esse aí que tem o formato de L, que é o que a gente chama de esquerdo, ok? Ele já está aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou andar um pouquinho na régua, até a posição 4, certo? E vou clicar aqui, um clique. Então você escolhe ali o sinal que você quer e vem aqui dar um clique, ó. O que foi que aconteceu? Ele apareceu aqui, não foi? Ó, ele apareceu aqui. E perceba uma coisa, todas as marcas de tabulação anteriores sumiram. As marcas de tabulação posteriores, elas continuam. Mas cadê os tracinhos que estavam aqui em algum lugar? Cadê? Certo? Isso aqui, pessoal, é justamente uma marca de tabulação manual. É uma marca de tabulação manual, ou seja, fui eu que coloquei. Essas aqui são marcas de tabulação automáticas, que já vem no Word, certo? Mas eu estou colocando um ponto de tabulação manual. Isso aqui
é meu, fui eu que coloquei, certo? E por que as outras sumiram? Por que as outras sumiram? Porque essa aqui é mais importante. Na hora que você coloca uma marca de tabulação manual, o Word vai obedecer a tua marca de tabulação e vai desconsiderar o que tem antes. Então, o Word vai obedecer onde você colocou essa aí, vai saltar direto para onde você colocou. Então, perceba. Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente faz um zoom menor, né? Olha só. Se você coloca uma marca de tabulação aqui, sua, né? Uma marca de tabulação manual aqui, como você colocou, né? Como eu coloquei agora. Na hora que eu estiver aqui, nessa posição, e der um tab, o meu cursor vai saltar direto para lá. Direto para cá, certo? É por isso que todas as marcas de tabulação anteriores sumiram. Porque elas não são mais importantes. Essa aqui vai ser a obedecida. Certo? Essa aqui vai ser obedecida. Então, quando você coloca uma marca manual, olha o que vai acontecer. Aqui, né? Olha só, vou apertar Tab. Então, Tab. O nosso cursor foi direto para lá, certo? Então, quando você coloca uma marca de tabulação manual, indicando para onde você quer que o cursor salte, quando você der um Tab, é isso que ele vai obedecer. Ele não vai obedecer nenhuma outra marca de tabulação anterior. Ele não vai obedecer, não vai saltar de uma em uma, vai saltar direto para a sua, direto para a que você colocou. Ok? Então vamos dar prosseguimento a isso agora também, né? Vamos continuar brincando aqui ainda com a marca de tabulação, certo? Quando você coloca uma marca de tabulação esquerda, que é esse formato aqui, o texto cresce para a direita, né? Porque o texto está alinhado à esquerda da marca, ou seja, a marca de tabulação ela vai ficar à esquerda do texto. Então, quando você bota um ponto desse, esse aqui é o tipo esquerdo, certo? Esse aqui é o tipo esquerdo. Então, o texto ele vai ficar crescendo para a direita. Por quê? Porque esquerdo, a tabulação fica à esquerda do texto, certo? Se você escolhesse outra tabulação, como nós vamos ver agora, certo? Olha só. Sim, um detalhe, como é que a gente tira uma marca de tabulação que a gente colocou? É fácil. Para colocar, eu dou um clique, só isso. Para tirar, eu arrasto para baixo. Eu clico e arrasto para baixo, sumiu. Eu clico nela e arrasto para baixo, sumiu. Certo? Então, quando eu colocar, eu clico para colocar. Cliquei para colocar. Aí eu posso mover, clicar e arrastar para mover, para lá, para cá, para lá, onde eu quero colocar, certo? E clico para baixo, para fora, para sumir. Então é fácil colocar marcas de tabulação, é fácil retirar marcas de tabulação. Olha o que eu vou fazer agora, eu vou escolher o direito. Esse aqui é a marca de tabulação do tipo direito, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar ele aqui na posição 4,5, certo? Então eu vou apertar Tab. Vou apertar Tab. Olha só, agora texto flui para a esquerda. Então, o que significa a marca de tabulação? O que significa a marca de tabulação do tipo direita? Significa que ela vai ficar à direita do texto. O texto ele vai fluir para a esquerda como se ele tivesse alinhado à direita dessa marca de tabulação, certo? Então, veja que coisa organizada. Você pode escolher o tipo da marca de tabulação que você quiser. O tipo da marca de tabulação que você quiser. É um negócio super organizado, né não? Vamos lá, tem outro tipo de marca de tabulação ali? Tem. Tem outro tipo de marca. Vamos tirar isso aqui. Então, vou clicar com o mouse aqui e tirar. Certo? Eu vou pedir o centralizado, né? O centralizado está aqui. Aí eu vou lá, clico. O centralizado. Vou fazer isso, ó. Tab. Texto centralizado na marca de tabulação. Então, você percebe que a marca de tabulação está aqui. E o texto acabou centralizado em relação a ela. Ele flui igualmente para os dois laterais da marca de tabulação. Eu estou mostrando isso para que você possa determinar o que você quer. O que é que você quer? Quer fazer o quê? Né? Tem opções para você fazer. A marca de tabulação te dá opções inúmeras para você fazer.
Quer ver um exemplo de opção que a marca de tabulação te dá, que muita gente vai dizer, poxa, João, eu queria saber fazer isso e não consegui. Olha só isso aqui, certo? Sem brincadeira, pessoal, se você já fez isso e não usou o que eu vou mostrar, você vai ficar com muita raiva de mim, porque eu não mostrei antes, certo? Olha só o que eu vou fazer, perceba o que eu vou fazer, certo? Eu vou colocar aqui 18, vamos colocar aqui a palavra sumário. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com o sumário de um determinado trabalho, né? Mas olha o que eu vou fazer agora, olha. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher o alinhamento à direita, o ponto de parágrafo, ponto de tabulação à direita, e vou colocar ele no final da página, ó. Vou colocar ele aqui, vê. Vou colocar ele aqui, bem no final da página. Um segredo é que eu cliquei aqui, né? Eu cliquei aqui um pouco antes e arrastei para poder colocar. Então eu coloquei ele bem no final da página, certo? Toda vez que eu der tab, o que eu digitar vai aparecer bem no final da página aqui, bem nessa margem direita, ok? Então olha o que eu vou fazer aqui. Perceba. Primeiro capítulo, tab, página 10. Enter. Segundo capítulo, tab, página 23. Terceiro capítulo, tab, página 45. Olha que legal. Eu estou fazendo um sumário, pessoal. Estou fazendo um índice. Foi super rápido fazer o índice. O que foi que eu fiz? Eu coloquei uma marca de tabulação direita, lá no final, bem exatamente aqui, no finalzinho. Aí é só eu escrever primeiro capítulo tab, ele vai saltar para o final, da sua página, não é? Vai saltar para a margem direita da sua página. E já vem alinhado à direita, então você só precisa colocar o número da página, vê como é fácil. É muito fácil, certo? Então, se você quiser, você pode mexer com tabulação para fazer um sumário rápido como esse. João, eu queria fazer um sumário, mas o sumário a gente faz com aquele pontinho, né? Vê, as pessoas fazem assim, ó. Né? Quarto capítulo. Aí as pessoas fazem pontinho, seguram um pontinho, vem lá, aí escreve o número, página 89, né? 89, mas não ficou alinhado, né? Olha, não ficou alinhado. Vamos fazer de novo outro aqui para ver se funciona, né? Quinto capítulo. Aí tem lá pontinho. Eu tô segurando a tecla do pontinho, né? Página 100. Não tá alinhado, tá feio, né? Se você fez seu índice assim, ficou feio, não ficou? O professor deve ter reclamado. Tá todo desalinhado os números, né? Olha só que legal que a gente pode fazer aqui, certo? Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui também. Certo? Olha agora. Então perceba o que eu vou fazer, né? De novo, eu vou escolher o alinhamento à direita, certo? Vou clicar numa posição que eu acho interessante lá no final da página, certo? E depois eu vou dar 2 cliques nela, certo? Se você dá 2 cliques na marca de tabulação, aparece uma janela para você escolher, certo? Olha só o que ele está dizendo, certo? Ele está me dando a dica do seguinte: qual é a posição da parada de tabulação que você colocou? Eu coloquei aos 15 centímetros, quer dizer, eu coloquei bem no final da página mesmo, nos 15 centímetros, ok? Qual é o alinhamento que eu escolhi? Eu escolhi o alinhamento direito, não foi esse que eu escolhi? Foi, né? Então, essa janela aqui é a janela de formatar tabulação, certo? Formatar tabulação. A janela de formatar tabulação me permite escolher alguns efeitos extras da tabulação. Eu só vou mostrar um efeito, na verdade é o efeito que eu quero mostrar agora. Perceba, tudo o que eu fiz eu posso definir na régua. Eu fui lá, escolhi direito, fui lá, cliquei, posicionei na régua. Pronto, tudo isso eu posso fazer. Quer dizer, veja só, o que eu posso escolher na régua? Na régua eu consegui escolher a posição. Na régua eu consegui escolher o tipo, né, o alinhamento. Ok, então eu escolhi justamente... aqui eu ainda posso definir qual é a tabulação padrão, aquele espaçozinho daqueles tracinhos normais, automáticos, certo? Então perceba, eu posso escolher tudo isso.
Agora, olha o que eu vou escolher. Eu vou escolher o preenchimento. Pontinho, pontinho, pontinho. Certo? Aí você vai dizer, não, João, peraí. Ele faz automático isso? Faz automático. Você não precisa ficar pontinho, 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 não. Quer ver? Vamos lá de novo. Olha só. Então, o que foi que eu fiz? Repetindo aqui só para você, né? Repetindo aqui o que foi que eu fiz, né? Vou tirar minha marca de tabulação só para repetir. Eu quero fazer um sumário, né? Então eu quero que haja, olha o que eu quero que haja. Eu quero que haja um texto aqui. Eu quero que haja pontinho, pontinho, pontinho e um número. Só que eu quero que o número fique alinhado. Porque eu quero de novo embaixo que haja um texto, pontinho, 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 pontinho e outro número alinhado. Perfeito, certo? Bom, para alinhar, a gente já sabe que tem que usar a tabulação, né? Tabulação à direita. Agora, esse pontinho, pontinho, ele é automático na tabulação, é o chamado preenchimento. Certo? Preenchimento. Que a gente vai ver agora, o preenchimento do nosso sumário, certo? Da nossa tabulação. Então, o meu cursor já está aqui. Portanto, este aqui é o primeiro parágrafo que eu quero que receba esse efeito de tabulação. Então, eu vou lá escolher os efeitos. Vamos lá escolher os efeitos, né? Tabulação, parada de tabulação à direita está aqui. Aí eu vou botar essa parada de tabulação lá no final. E dou 2 cliques para abrir a janela. 1, 2. Abriu a janela de formatar a tabulação. Ele já definiu a posição, já definiu que era direito. Agora eu vou botar aqui, ó. Preenchimento, pontinho, pontinho, pontinho. Ok? Ok. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas vai acontecer. Vai acontecer agora, olha só. Primeiro capítulo, tab, página 10. Segundo capítulo, tab, página 23. Terceiro capítulo, tab, página 40. Pronto, olha aí. Então nós conseguimos já construir com tabulação um índice, um sumário perfeito para o seu documento. Diga-se, não é perfeito para o seu documento. Um sumário feito com os efeitos de tabulação, com os efeitos do tab. Tá ou não tá legal? Perfeito, né? Então pronto, olha, você fez o seu sumário automático, você fez o seu sumário. Não está tão automático, mas pelo menos você não precisa ficar digitando pontinho, pontinho, pontinho o tempo todo, não. Ok? Então, só para lembrar, né? Eu sei que você já sabe, mas para que você entre na janela de tabulação, você dá 2 cliques em qualquer marca de tabulação que você definiu. Em qualquer parada. Eu posso definir ela para vir para cá, ó. Tá vendo o que aconteceu? Então, eu posso fazer isso. Mas para abrir a janela, duplo clique. E aí abre-se a janela da tabulação e você escolhe o que você quiser. Mudar o preenchimento para tracinho, tracinho, também pode, ó. Você é quem define, ok? Então, com isso, a gente viu o que era necessário ver pela régua. Só uma coisa a gente não viu na régua ainda que eu vou mostrar, certo? Por favor, perceba isso, ó. Aqui na régua, a gente pode controlar o recuo, né? Então, o recuo a gente pode controlar. Mas quando você põe o mouse aqui, entre a parte cinza e a parte branca, você pode mover a margem, ó. Estou arrastando. Eu estou movendo a margem do papel. Então eu posso alterar a margem do papel. Tá? Como é que eu defino o tamanho da margem? Olha. Aqui, vê. O que é que você está contando? Desse ponto para esse ponto aqui, tem 4 centímetros. Porque o 4 apareceu aqui. Certo? Então tem 4 centímetros. Eu estou definindo a margem do meu texto, a margem do meu papel, na verdade. Eu estou definindo a margem do meu papel. Isso não é recuo, não. Isso é a margem, certo? Então, quando você coloca o mouse na divisão da margem, o mouse vira uma setinha branca dupla. Aí você pode arrastar para definir o tamanho da margem. Eu coloquei aqui 3 centímetros. A margem direita também é assim, ó. A margem direita também é assim. Certo? A margem direita. Vou puxar para cá a margem direita. Puxei. Certo, ó. A margem direita agora vai do 14, 15 até o 18, então está com 4 centímetros. Aí se eu botar aqui no 15, a margem direita vai do 15 até o 18, então ela está com 3 centímetros, certo? Portanto, você determina, puxando pela borda da margem aqui, você determina
o tamanho tanto da sua margem esquerda quanto aqui da margem direita. Certo? Posso determinar outras margens também, a superior e a inferior? Claro que pode. Você pode chegar aqui, ó, chegar aqui na régua vertical e definir a margem superior, ó. Pronto. E você pode aqui embaixo também, ó, na parte de baixo, definir a margem inferior. É você que manda. O documento é seu, certo? Às vezes não é você que manda, às vezes é o professor que manda. Então ele diz, eu quero 3 centímetros à esquerda, 3 centímetros à direita. 2 centímetros em cima, 2 centímetros embaixo. Você pode fazer isso. Você pode alterar isso na própria régua. Você pode lá puxar, altera na própria régua. E tá tudo tranquilo, tudo perfeito. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Muito obrigado mais uma vez por sua dedicação. Essa aula termina agora, mas a gente vai continuar com o Microsoft Word na próxima aula. Eu espero novamente você aqui, espero que você se dedique, responda ao questionário sobre essa pergunta, sobre essa aula. Tenha muita felicidade, que Deus te ilumine e te abençoe sempre. Até a nossa próxima aula. E por favor, se você está gostando do Beabyte, anuncie o Beabyte, promova. Promova o Beabyte, faça com que as pessoas entrem e se cadastrem no Beabyte. É importante isso, é importante para o Beabyte que nós tenhamos muitos alunos, porque muitas pessoas vão aprender, muitas pessoas vão saber mexer no computador, muitas pessoas futuramente vão aprender espanhol e inglês aqui no Beabyte também, como você, certo? Então, promova o Beabyte, anuncie o Beabyte, é muito bom tê-lo aqui e vai ser muito bom ter as pessoas que você convidar também, ok? Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.